Vamos agora para Brasília. A Suprema Corte vai retomar hoje o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos publicados pelos usuários nas plataformas. A Aline Beckett tem detalhes para a gente dessa nova rodada de discussão de julgamento. Aline. Olha, Lívia, essa será a quinta sessão de um julgamento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que analisa aí a retomada com o voto do ministro Luiz Fux, né? Na semana passada foi Dias Toffoli, que é relator de uma ação, e hoje começa aí o voto com o voto do ministro Luiz Fux. A expectativa da Suprema Corte é de que seja um voto bastante extenso, até porque, como eu disse, ele é o relator de uma das ações que será apreciada pela Corte a respeito desse tema. E esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2017, depois que a rede social Orkut negou a remover uma conta criada de uma comunidade que foi criada no nome de uma professora de Belo Horizonte. Em 2010, essa professora acionou a justiça pedindo a indenização e pedindo também a exclusão dessa conta. Acabou ganhando em primeira e em segunda instância, mas a empresa acabou recorrendo ali das duas ações. O ministro Dias Toffoli, que é o relator da outra ação que investiga, que foi julgada na semana passada, defende a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para ele, as empresas têm de se responsabilizar, sim, dos danos que foram causados, dos prejuízos causados, principalmente aos usuários. E sobre essa autonomia em relação à lei, até porque envolve aí uma competência do Congresso Nacional, que no caso é legislar. Então, com relação a isso, ao levantamento dessas questões da autonomia da instituição do Judiciário, está julgando o que se trata de uma lei, o ministro Luiz Roberto Barroso, na segunda-feira, em uma conversa com jornalistas, acabou falando sobre esse tema. Ele explicou um pouco ali sobre como que vai funcionar essa votação e também sobre a liberdade de informação, o acesso à informação. Vamos ouvir. De modo que a internet, da mesma forma que democratizou o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público, também abriu avenidas para a desinformação, para os discursos de ódio, para as mentiras deliberadas, para os ataques à democracia e para as teorias conspiratórias. E, portanto, o Supremo vai um pouco traçar provisoriamente, porque quando o Congresso legislar vai prevalecer o que o Congresso decidir, qual é o tipo de comportamento que deve gerar responsabilidade das plataformas e qual é o tipo de comportamento que deve ser protegido pela liberdade de expressão. Então, como o ministro disse, será julgado provisoriamente. Então, o STF segue esse julgamento hoje. O ministro chegou a falar nessa ocasião também que não daria ali a sua opinião, até porque o julgamento está em curso. Os recursos que foram apresentados pelas empresas do Facebook e Google confirmam os seus argumentos ali em defesa do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente segue por aqui acompanhando toda essa expectativa e o julgamento também que começa hoje com a análise do voto do ministro Luiz Fux. Lívia. Obrigada pelas informações, Aline Beckett. Deise Ciocari e Cristiano Beraldo, começando com a Deise. Deise, Barroso tocou no ponto que eu já ia tratar com vocês, né? O STF agora dá andamento nesse julgamento, a quinta sessão, para tratar sobre essas ações. E a decisão final sobre a legislação cabe ao Congresso Nacional, como disse Barroso. Só que no julgamento dessas ações, o STF acaba caminhando para modular algumas dessas questões. Lembrando que projeto de lei das fake news que trata desse mesmo tema de 2020 está travado na Câmara dos Deputados. Em 2020 foi aprovado no Senado e não caminhou na Câmara dos Deputados. Em junho desse ano, um grupo de trabalho foi criado para que parlamentares dessem andamento nessas discussões. 90 dias depois, dado o prazo regimental, o grupo foi encerrado, sem sequer a primeira reunião ter sido realizada. O STF está errado de dar andamento nessa discussão? Nossa, você sempre deixa uma pergunta
Tá complicado. Esse é um julgamento decisivo, Lívia, mas ele também é um perigoso campo minado, né? Justamente para a liberdade de expressão e para a democracia no Brasil. Então, sob o pretexto de combater desinformação e discurso do ódio, o julgamento pode tomar um caminho de instaurar um regime de censura prévia, né? Essa responsabilização irrestrita das plataformas por conteúdos gerados por usuários, ela carrega um risco muito forte de transformar essas empresas em árbitros da verdade. Essa prática ela é muito conhecida, se chama overblocking, e é também muito criticada justamente por sufocar debates legítimos e reduzir o espaço para opiniões divergentes. Então, a Suprema Corte ela tem uma responsabilidade muito grande, mas qualquer deslize em favor de uma regulação excessiva pode abrir, sim, precedentes muito perigosos para intervenções futuras, enfraquecendo a democracia sob o pretexto de justamente protegê-la. Pois é, Deise, é assustador a gente ouvir com naturalidade declarações que colocam a Suprema Corte num papel outro que não simplesmente observar o que está escrito na Constituição. A Suprema Corte ela não tem um papel tampão de, já que o Congresso não legislou, nós vamos decidir e legislar e depois o Congresso, se quiser, que mude. Não é assim que funciona o equilíbrio entre os poderes. E a gente tem, neste caso específico, uma impressão de que foram as redes sociais que inventaram a fofoca, a desinformação, o discurso de ódio, incitação contra a democracia. Ora, é só ler os livros de história. Isso existe desde que o mundo é mundo. Aliás, na década de 60 no Brasil, o que vimos de atentado contra a democracia não foi brincadeira. Pessoas que estão aí livres, leves e soltas, hoje se colocando a favor da censura e contra a liberdade de expressão. Então, essa discussão, esse assunto, trilhou um caminho completamente errado, aonde quem sofrerá a consequência é a população, porque as pessoas que estão decidindo com base na sua própria vaidade e a sua dificuldade de lidar com a crítica, justa ou injusta. Há leis no Brasil para punir difamação e todas os outros crimes que possam ser cometidos pelas redes sociais. Agora, censura no Brasil é inadmissível a essa altura. Uma pena que tenhamos normalizado, justificado este caminho de censurar a liberdade de expressão por aqui.